Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, quinta-feira, um dia especial de oração e de adoração ao Santíssimo. Que nós possamos nos voltar para o Senhor e nesse momento de recolhimento. Então, se você tem a oportunidade aí na sua paróquia, capela, comunidade, de participar do momento de adoração, faça isso. Volte-se para o Senhor. E ali no silêncio, nesse diálogo íntimo de amor, assim como define a oração Santa Teresa de Jesus, nós possamos abrir o nosso coração para Deus e ao mesmo tempo ouvir o que Deus tem a nos falar. Obrigado a você que sempre curte, você que compartilha, você que leva a palavra de Deus para as pessoas compartilhando e a você que curte também, levando a palavra de Deus para as pessoas que você não conhece. São ferramentas que o próprio YouTube utiliza nesses compartilhamentos. Então, se você curtir, o vídeo aparece para outras pessoas. Se você compartilhar, você já vai direto aí nos seus contatos e compartilha com as pessoas. Convido, de maneira especial para compartilhar no WhatsApp, porque é a ferramenta mais rápida e prática, para as pessoas acompanharem. Vamos meditar? O evangelho de hoje é retirado de João, capítulo 3, versículos 31 até o versículo 36. João, capítulo 3, versículo 31 até o 36. Diz assim: Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra, pertence à terra e fala como terreno. Mas aquele que vem do céu está acima de tudo, dá testemunho do que viu e ouviu, e ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o testemunho dele, comprova que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus e doa o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e lhe entregou nas mãos todas as coisas. Aquele que acredita no Filho possui vida eterna. Quem rejeita o Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, nós, enquanto seres humanos, criados por Deus, recebemos algo que nós chamamos de livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher. E é isso que muitas vezes nós não sabemos administrar. Se Deus já tivesse nos criado dizendo assim, não, eu vou criar o ser humano e após a vivência dele na Terra, ele vai retornar a mim. Para nós seria muito mais fácil. Mas Deus cria o ser humano e dá a ele a liberdade para escolher. O amor de Deus é tão grande por nós que Ele nos deixa livres e mesmo que a gente erra, Ele continua nos amando. Vou dar um exemplo. Por exemplo, os pais criam os filhos, têm os seus filhinhos, aí a partir do momento que ele começa a caminhar, ou seja, os pais deixam que os filhos caminhem sozinhos, ou seja, tá ali no colo, começou a engatinhar, já começou a dar os primeiros passinhos, e aí o pai e a mãe não vão estar toda a vida com o filho na mão, eles deixam ele caminhar sozinho, mas nem sempre esses filhos, na medida em que crescem, vão escolher os melhores caminhos. O que o pai e a mãe têm que fazer? Instruir estes filhos para que eles andem pelos bons caminhos. E aí você vai dizer assim, mas muitas vezes os pais dão boas instruções e mesmo assim os filhos escolhem as coisas erradas. É mais ou menos isso que acontece na nossa relação com Deus. A instrução é boa, o problema está nas nossas escolhas. Nós nos achamos adultos, responsáveis, mas olha quanta coisa que a gente faz de errado ao longo da vida. Quantas escolhas erradas que são feitas. E é por isso que nós, nos voltando para a palavra, nós precisamos despertar
mas despertar enquanto é tempo, não fazer e depois despertar. Primeiro, isso nós temos quase como que um mau hábito, né? Geralmente a gente arrisca primeiro para depois ver, de fato, eu não deveria ter feito isso. Prejudiquei tal pessoa, mas por que você não pensou antes? Então nós precisamos pensar mais, nós precisamos planejar mais, porque toda vez que a gente age por impulso, fala por impulso, nós acabamos fazendo aquilo que não se deve, dizendo aquilo que não se deve e acabamos até mesmo comprometendo a nossa paz. Por isso nós precisamos, assim como diz o texto, aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra pertence à terra e fala como terreno. O que nós somos? Nós estamos na terra, mas nós não somos da terra. As pessoas que são da terra, aí você vai dizer assim, mas existe uma distinção entre pessoas e pessoas? Entre as pessoas na sua essência não, mas nas suas escolhas sim. Todos nós somos criados por Deus. A diferença está nas escolhas. Deus nos orienta, muitos seguem, outros tantos não. Aí é que nós nos diferenciamos. Porque as pessoas que querem se distanciar de Deus, elas pensam só nas coisas da terra. Só no ter, no poder, no prazer, só isso. As pessoas que se voltam para Deus relativizam tudo isso. Por quê? Porque tem algo maior, muito mais importante, que é seguir a vontade de Deus. Aquele que vem do céu está acima de tudo, dá testemunho do que viu e ouviu. E ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o testemunho dele, comprova que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus e doa o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e lhe entregou nas mãos todas as coisas. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. É como uma consequência. Acredita em Deus, acredita no Filho, vive os seus ensinamentos, como consequência, a salvação, a vida eterna. Aquele que não acredita, aquele que não quer seguir, como consequência, não quer a vida eterna. Deus não nos obriga no caminho. Deus nos cria e nos entrega também o livre-arbítrio. Se você fizer as escolhas certas, ótimo, vamos para a vida eterna, logo após terminar a nossa jornada enquanto terrenos. Agora, se você fizer as escolhas erradas, optar por aquilo que é errado, você também está optando por não acreditar em Deus e não estar na presença de Deus. Mas aí é uma questão de escolhas. Boas ou más, são escolhas que precisamos fazer. Rezemos também por aqueles que estão distantes de Deus, para que se voltem para Deus e despertem enquanto é tempo. Peçamos a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, permaneçamos na paz e até o próximo momento de oração.